E hoje aqui no All Debate nós vamos falar um pouquinho dos desafios dos micro e pequenos empresários para superar essa pandemia do coronavírus. Queria agradecer a presença de todos. A gente tem aqui nessa conversa o Diogo Macorde, que é secretário de Infraestrutura da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, o CPEC. O senador Omar Aziz, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A Yorá Arantes, que é gerente regional do Sebrae de São Paulo, o Davi Calaz, que é professor e coordenador do Centro de Estudos dos Negócios do INSPER, e a Jennifer Rodrigues, que é sócia fundadora do Empreende Aí. Queria então começar, se vocês me permitem, aí pelo secretário Diogo, o que esses empresários, esses microempresários podem esperar do governo nos próximos dias? Carla, todos os dias nós temos anúncios. Além das 103 ações já implementadas, temos mais 70 ações sendo discutidas nesse momento e todo dia abrimos novas ações de discussão interna. No gov.br/Vamos Vencer, todos conseguem acompanhar essas nossas medidas. Lembrando, Carla, que nós temos uma restrição em termos de ação que a gente vai precisar vencer, né, que é justamente a disputa por recursos. Então, nós temos, sim, uma intenção de priorizar o trabalhador, o empreendedor que gera o emprego, né, efetivamente. Então, sabemos que cada empresa que consegue superar essa crise, ela ampara um trabalhador da melhor maneira possível. Vou passar a palavra para a Iroá, que faz aí um trabalho com o setor produtivo, além de capacitação também, de auxílio, para você falar um pouquinho do trabalho do Sebrae nessa área e como é que vocês estão atuando. Fica à vontade, Iroá, para fazer suas considerações. Qual que foi a primeira orientação que a gente deu? Sendo que a micro e a pequena empresa representa 98% das empresas no país. Então, quer dizer, a gente está falando da grande massa de empresas, micro e pequena empresa. O microempreendedor individual hoje, ele passa de 50% dos CNPJs no Brasil. Então, nós estamos falando de uma multidão, né? É muito grande esse tamanho desse público que o Sebrae trabalha. Então, as primeiras orientações que nós começamos a trabalhar foi como que ela fecha as portas e mantém pelo menos um mínimo de faturamento. E aí as orientações muito focadas nas vendas online, no delivery, né, em como ela poder manter um... Depois disso, a gente começou a trabalhar e a buscar em como que ela se mantém nesse período de quarentena. E, nesse momento, qual que é a principal necessidade? Nesse momento, a principal necessidade é o crédito. Então, a grande ajuda que a gente pode trabalhar é orientar essa empresa em como ela manter o fluxo de caixa dela estabilizado e conseguir crédito a juros baixos, porque também não adianta a gente disponibilizar o crédito a taxas grandes, por quê? Porque isso inviabiliza mais ainda o negócio. Então, ao invés do crédito ser uma saída para esse negócio, é a forma de afundar ainda mais a empresa e ela se tornar inviável. Maravilha, Iroá, obrigada. Senador, então voltando com o senhor, depois a gente vai de novo ao professor. No Senado, teve ali, aprovaram já algum projeto de linhas de pequenos e médios, que vocês estão trabalhando remotamente, né, numa nova realidade também. Conta aí um pouco para a gente do que os micro e pequenos empresários podem esperar na pauta na próxima semana aí. O Congresso não é uma coisa separada do governo, do executivo. Não dá para a gente aqui no Congresso aprovar algo que não vai ser executado depois, que vai ter dificuldade de executar, que vai ter um embate de discussão, quem está certo, quem está errado. Veja bem, as pessoas quererem ver o segundo passo. Nós temos que ver o primeiro passo. O primeiro passo é garantir a sobrevivência dessas pequenas e microempresas no Brasil. E como? Acesso ao crédito. Ter acesso ao crédito, não adianta você... Não, tem 10 bilhões aqui de crédito para vocês. Sim, mas que forma, que juros e qual é o avalista?
Para mim, o avalista tem que ser o Tesouro Nacional. Nós estamos numa questão atípica e o governo, o Tesouro Nacional, tem que atuar de uma forma atípica também. Eu concordo que, como o Tesouro é quem tem a maior, né, o maior poder de ação, ele possa, sem dúvida nenhuma, apoiar e participar com grande parte desse auxílio, não tenha dúvida nenhuma. Mas nada impede que a gente busque, né, como foi falado aqui, soluções criativas de um lado, colaboração dentro da cadeia de outro, né, a própria ação coordenada da sociedade civil, seja por meio das empresas grandes, seja por meio de doações, né? Bom, e olhando para todo esse cenário, a gente entende que esses empreendedores demandam mais nesse momento esse apoio, essa urgência financeira. Então, muitos estão fechados. E aí, como uma medida de paliativa, de tentar minimizar um pouco dessa dor, principalmente dos empreendedores das periferias, a gente criou um fundo para apoiar esses nano e micro e pequenos empreendedores da base da pirâmide, ofertando microcrédito. E a intenção é que a gente possa olhar para esses empreendedores que estão negativados e que não acessam, né, o sistema financeiro tradicional, porque a gente tem recebido cada vez mais falas e comentários de empreendedores que estão completamente desesperados, sem saber o que vão fazer, sem essa perspectiva do amanhã. De forma geral, o que eu acho que a gente tem que considerar é que a gente está numa crise sem precedentes, e é uma crise absolutamente extraordinária que tem data para acabar. Tudo depende da ciência nos dar uma resposta em termos, né, de um medicamento que funcione ou do desenvolvimento de uma vacina que a gente sabe que vai demorar mais. Nesse sentido, olhando sob o ponto de vista das empresas, quando você fala, né, em estratégia, você precisa pensar em dois horizontes diferentes. Um horizonte é durante a crise, o que a gente faz, e depois da crise, que o pessoal chama de o novo normal, né? O que vai ser esse novo normal depois da crise. E durante a crise, né, tem uma frase, né, ontem eu estava debatendo com o Leandro Fonseca, que ele falou que eu achei muito interessante: nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos na mesma tempestade. Alguns com barcos mais preparados, outros com barcos mais frágeis. E, infelizmente, na média, a gente espera, né, que as empresas pequenas e médias sejam as que estejam em barcos mais frágeis. Então, nesse sentido, não é o momento né, para essas empresas de pensar em ser lucrativa, é sobrevivência. Né? A palavra de ordem agora é sobrevivência. Eu sei que é muito fácil a gente pedir para que não se demitam, mas o máximo que a gente consegue fazer com relação às nossas pessoas, cuidar delas e manter, né, sempre na medida do possível, a questão da cadeia de fornecimento. E aqui eu acho importante também dizer o seguinte, que muitas vezes a pequena e média empresa ela é a ponta de uma cadeia que envolve empresas muito grandes. Então, se essas pequenas empresas quebrarem, as empresas grandes vão sofrer esses efeitos. Então, é uma ação que tem que ser coordenada de todo mundo. O que a gente precisa é ter um espírito muito forte de colaboração e principalmente de cidadania. Bom, eu acho que fazendo uma análise geral do contexto e olhando um pouquinho para o futuro, eu acho que nas periferias a gente tem um grande desafio, né? Porque as coisas demoram para chegar. A gente fala de uma série de movimentos, de ações, mas que infelizmente demoram para chegar. Então, falando no lugar desses empreendedores, eu acho que a gente também tem que se mobilizar enquanto rede. Então, olhando para esses outros empreendedores do território, como que a gente pode somar forças também para se apoiar, fazendo conexões, indicações de produtos e serviços, e a gente também optando por comprar do pequeno para fomentar essa economia que no momento está tão fragilizada. Então acho que a gente precisa ter esse olhar também na hora de escolher de quem a gente compra para também fortalecer esses nano, micro e pequenos empreendedores. Uau!